Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Cabersante, aqui é o canal Vai Vendo. E hoje eu estou novamente com os meus amigos, o professor Sérgio e o professor Bruno. Nós temos um caso bastante interessante aqui para discutir. Quem vai contar para a gente é o professor Sérgio. E aí, Sérgio, tudo bom? Bom, Thiago, como é que você tá? Tranquilo? Fala, Bruno, beleza? Como estão as coisas por aí? Hoje eu estou trazendo um caso aqui, mais uma vez, que envolve o polêmico artigo 139.4 do CPC. No caso, o juízo da segunda vara civil da comarca de Goiânia, melhor, ele era uma ordem de reintegração de posse que foi deferida em junho de 2018. A Polícia Militar, ela encaminhou um ofício aos autos em setembro de 2008, dizendo que o cumprimento só poderia ser feito com o apoio da Polícia Militar no dia 20 de fevereiro de 2019. E aí, no dia que foi agendado lá com a Polícia Militar para fazer o cumprimento da ordem de reintegração de posse, o oficial de justiça certificou nos autos que não pôde fazer a reintegração de posse porque o efetivo destacado era insuficiente e como o material também pela Polícia Militar trazido era insuficiente. E aí, com base nisso, com base na certidão do oficial de justiça, o juízo determinou, com base no artigo 139.4 do CPC, a suspensão dos soldos do comandante da Polícia Militar até que seja cumprida a ordem de reintegração de posse. Essa decisão foi proferida agora, no dia 12 de março de 2019. Está aí o caso para a gente debater. Decisão bastante recente mesmo, né? Antes de a opinião do Bruno, eu vou dizer a minha própria opinião, que é a seguinte, né? Para mim, o artigo, eu tenho dito sempre isso, o artigo 139, inciso 4º, ele tem sido repetidamente muito mal compreendido. Tem uma parte da doutrina que tem entendido que o juiz só pode fazer aquilo a respeito do que há autorização específica. E, para mim, isso é negar vigência ao que está no artigo 139, inciso 4º, que fala de medidas necessárias. E tem uma outra parte da doutrina que entende que o juiz pode fazer qualquer coisa que quiser, né? E, para mim, isso está errado também. Quer dizer, o juiz tem que ver, em primeiro lugar, se não existe vedação legal contra a medida. E apenas em não havendo vedação legal é que ele vai poder aí exercer a fundamentação de se é proporcional para o caso concreto. A gente não pode fazer o caminho inverso, que é primeiro ver se é proporcional para depois ver se é possível. Para falar a verdade, para mim, essa é uma decisão que me parece juridicamente impossível. Mas eu gostaria de ouvir aí o que o professor Bruno tem para falar para a gente. E aí, Bruno, beleza? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Sérgio? Bom, vamos lá. Eu concordo que o artigo 139, inciso 4, está sendo mal compreendido. Porque se for para se limitar só aquilo que tem autorização legal, a disposição que diz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias ficaria sem efeito algum. Então, esta norma, ela existe, ela tem que ter um conteúdo, porque senão ela seria uma norma vazia, e quer me parecer que diante de um descumprimento, sem entrar no mérito se houve efetivamente o descumprimento por parte da polícia, vamos considerar que houve, a polícia, neste caso, ela é sim um agente do processo, que recebeu uma incumbência do juiz para cumprir uma ordem, então vamos considerar que houve o descumprimento, e não a cumpriu. Então, quer me parecer, sim, que o juiz tenha a prerrogativa, neste caso, de determinar uma medida mandamental. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar a suspensão do soldo, porque o soldo do policial é o seu salário, e o salário tem a ver com uma questão alimentar. Então, minha única dificuldade neste caso é a suspensão do soldo. Talvez a medida que o juiz pudesse determinar fosse outra. Essa, em especial, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar. Mas, para mim, não há dúvida que o juiz pode, sim, determinar medidas de coerção ou mandamentais a fim de que a sua decisão seja cumprida a todos os agentes do processo. E, nesse caso, a polícia é, sim, um dos agentes do processo. Legal. E aí, Sérgio, você que é o dono da história dessa vez, conta aí pra gente o que você acha.
Eu prestei bastante atenção no comentário dos colegas e eu concordo com as duas partes. Eu acho que o Thiago está coberto de razão no sentido de que se há uma previsão do juiz de todos os meios coercitivos, há que se empregar mesmo, o juiz tem que utilizar, porque está no direito posto. Também acho que está tendo um certo exagero na utilização dessa norma, mas também é um pouco meio que compreensível que ela acabou de ser, digamos assim, positivada para cumprimentos de quantia certa. Já existia para outros tipos de obrigações, mas para cumprimento de pagamento de quantia certa ela não existia. Então, eu acho que com o tempo vai maturar a ideia e aí o pessoal vai chegar a uma conscientização de que aquilo ali não é um cheque em branco para o arbítrio. Eu também vejo com maus olhos essa questão. Aliás, eu acho que é inconstitucional tal medida, até porque alimentos e próprio salário, a própria Constituição diz que ele não pode ser objeto de penhora. Se ele não pode ser objeto de penhora, ele não pode ser objeto de constrição judicial nesse sentido, porque como policial vai sobreviver alimentos. Então, acho que tem que olhar a partir do prisma constitucional para você empregar determinadas medidas. E, além do mais, até que ponto a medida em si vai fazer com que a obrigação seja cumprida. Eu acho que a grande questão, quando no caso aqui a reintegração de posse, não foi cumprida por conta da efetivação ser insuficiente. Então, eu acho que foi uma medida muito drástica para uma situação, digamos assim, de falta de comunicação entre as partes aí e tal. No caso de quantia certa também, há que se tomar uma medida voltada para pegar o pagamento, né, que induzir o devedor a pagar aquela quantia ou cumprir a ordem judicial, e não como meio de punição no sentido pessoal. E nesse caso aí o juiz meio que puniu a pessoa do policial por afetivação da reintegração de posse não ter sido cumprida. Eu achei uma medida muito drástica, inconstitucional, deve sempre partir da Constituição. Soldo, salário é impenhorável, então não se pode determinar atos voltados contra esse tipo de direito material. Agora, uma punição, enfim, há outras medidas, está faltando uma certa ponderação aí. É mais ou menos isso que eu penso, mas eu acho que o artigo 139 é uma boa ferramenta nas mãos do juiz, ela simplesmente precisa ser bem aplicada, né? Interessante. Dá para ver que é um tema polêmico e do que foi dito aqui a gente vê a importância de voltar a estudar os conceitos elementares, né? Então, o que é efetivamente coercitivo, para que serve, o que é subrogatório, o que é punição, a diferença entre punição e coerção, né, para os fins da execução e tudo mais. Então, a gente convida sempre todo mundo a conversar aí com a gente e seguir o debate. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Bruno, e a gente segue sempre se encontrando por aqui. Um abraço, gente, até mais. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, até mais.